Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Ok, Elaine, pode perguntar. Boa noite, Araci. Eu queria colocar aqui um relato dentro das pesquisas que eu tenho feito. Aconteceu numa casa espírita, um relato da dirigente do centro. Após entrar um novo médium, começou ele receber uma entidade, ele começava a discutir com um outro médium. Em todas as sessões seguiam assim. Essa discussão entre os dois, e ela disse que era uma discussão acirrada de ódio mútuo. Eles não conseguiam dar sequência na sessão mediúnica, a sessão era encerrada com essa discussão, essa briga, e ela disse que tudo virava uma grande desorganização. E a casa, inclusive, nesses dias, ela me relatou que está fechada, encerraram as obras por enquanto, porque ela narra não saber o que fazer, que ela não consegue, nesse momento que acontece a discussão, por 5 vezes ela narra que aconteceu isso, e em nenhuma das vezes é possível colocar ordem. A sessão é desfeita dentro de uma grande desorganização e de uma briga entre eles que ela narra assim, ficar perplexa. O que pode acontecer com isso, Araci? Olha, tenho várias respostas. Primeira colocação: o médium dirigente, o médium incorporante, tem que ter uma ascendência moral para comandar os espíritos. Ela, a própria dirigente, tinha que ter uma ascendência moral, uma equipe de trabalho, um conhecimento, equipes de defesa, equipes de ataque, para que ela dissesse: pare agora, e poderia parar, com a única ascendente do dirigente. Segunda resposta: todo médium tem, e nós falamos sobre isso, a necessidade dele ter uma ascendência moral sobre os espíritos inferiores. Isso não tem equívoco. Um médium que ele tem uma ascendência moral, quer dizer, tem uma estrutura moral acima do espírito, mandaria ele calar a boca, fica quieto, não abre a tua boca, porque quem manda é o médium. Quem dá o comando para o espírito não bater, não ficar quieto, não rodar, não gritar, não fazer estripulia, é o médium. Mas quando o médium não tem esse conhecimento, que o potencial é dele, e que ele manda o espírito ficar quieto, o espírito não obedece, ele chama seu anjo da guarda, chama sua equipe de trabalho e fala: você fica quieto e você me obedece, entendeu? Então, esse médium, ele vai trazendo as suas equipes de trabalho até neutralizar esse espírito. Ele tem muito conhecimento, então ele pode, através das forças eletromagnéticas, expulsar o espírito para fora também. Claro, nós temos duas forças, a de atração e repulsão. Basta uma ordem do médium para que ele retire a entidade. Basta uma ordem da dirigente: aqui você não fica e você agora vai nos obedecer, ok? Mas ela teria que ter um médium, parceiro com a dirigente, com a parceria de qualquer médium, homem ou mulher, que dissesse: controla esse espírito e você controla esse espírito, porque agora nós vamos controlar. Quem iria mandar o espírito? Fica quieto, obedecer. Passar uma energia, colocar ele, por exemplo, numa bacia, numa contenção de energia para que ele parasse. Eu entendo que ali faltou conhecimento para controlar os espíritos. Porque quanto mais inferior o espírito, mais inferior ele for, menos comando ele tem numa ordem moral. Quer dizer,
inferioridade dele faz com que o médium com uma determinada moral e conhecimento tenha o comando dele. Porque os inferiores não mandam nos superiores, não existe essa regra. A regra é só do medo. O médium deve ter ficado com medo na incorporação e deixou o espírito à reveria, a vontade dele. O médium não chamou atenção, o médium não mandou o espírito ficar quieto. O médium deveria ter obedecido à dirigente. A equipe de trabalho também, os médios dali, se tivesse dado uma ordem de comando para toda a sua equipe de trabalho, também teria controlado. É uma questão apenas de conhecimento. Se você já lê o primeiro livro dos médiuns, Instruções Práticas, lá Kardec fala, um espírito, ao chegar num local que ele tiver uma influência moral, ele comanda todos. Em qualquer assembleia, em qualquer palestra, em qualquer organização, em qualquer lugar que ele chegar, ele tem um comando pela ascendência moral dele. Então, ele dá uma ordem e aquilo cessa. Então, eu acredito, Elaine, que embora a boa vontade do grupo era um espírito zombeteiro, um espírito que veio para, terceiro ponto, para fechar a casa espírita, fechar a reunião mediúnica, veio comandado, veio de fora, veio com intenções de neutralizar a casa espírita. Então, nós temos aí 3 hipóteses, poderia até ter mais, mas eu acho que essa daí já te responde a necessidade da sua pergunta. E sabe que dentro dessas minhas pesquisas da casa espírita e sobre a mediunidade, eu noto é uma coisa unânime o quanto falta de preparo, mas é preparo, eu digo, do intelecto, do estudo, do conhecimento, porque quando nós aqui trazemos questões para você, para Eli, eu noto o quão elucidativo é diante do conhecimento de vocês, adquirido através do estudo literário da obra. E como que eu noto essa deficiência, porque são casos assim, e que pouquíssimas casas espíritas, as pessoas relatam de terem o estudo do Pentateuco, que a nossa grande dificuldade espírita são palestras, dirigentes que não estudam uma obra básica, estudam todo um trabalho paralelo, estudam a Bíblia, estudam tudo que menos conteúdo básico das instruções práticas, dos livros dos médiuns e o próprio livro dos espíritos. Porque quando Kardec fala dessa ascendência moral que nós devemos ter, as pessoas entendem que essa ascendência moral seja só sexo, e que se a pessoa tiver uma vivência sexual puritana, vamos colocar assim, puritana da sexualidade, não teria esses incômodos dos maus espíritos. Mas não é isso. A moral vai desde não roubar, não matar, não levantar o falso testemunho, de você não cobiçar as coisas alheias, quer dizer, são os 10 mandamentos que faz com que você vai crescendo a sua moral e a sua ética, melhorando o seu comportamento. E o estudo, o que o estudo vem nos trazer? Que nós, médios, podemos tirar de nós nossos erros. Eu posso tirar de dentro de mim a minha impostura, a minha maldade, o meu egoísmo, a minha sexualidade, meu desejo de matar, ou de roubar, ou de picar, ou de fazer alguma coisa. Então, a doutrina, quando ela é estudada, nós temos a capacidade do conhecimento, da autolimpeza, da autohigiene íntima da alma, que dá ascendência moral, que vai tirando os traumas da infância, tirando os traumas, os erros, e vai dando à criatura uma consequência de responsabilidade da vida. Mas esse estudo não é dado. Ficam fazendo apostilinhas, vai estudar na casa espírita, aí vem aquelas apostilinhas com 300 livros que não tem nada a
ver com o ensino básico da mediunidade que Kardec passou. Exatamente. Esse efeito agravante, eu coloco a responsabilidade naqueles dirigentes que tentam comandar a doutrina dos espíritos. Meia dúzia de gente que se ocupa de cargos importantes na doutrina dos espíritos e faz questão de deixar o povo leigo, sem conhecimento, e de ordem geral, eles são altamente críticos de um núcleo desse daí, por exemplo, que tem um equívoco deste tamanho. Eles não vão lá para falar, olha, você precisa estudar esse livro, você precisa tomar este conhecimento, você, por ser uma mulher justa, correta, você deveria mandar o espírito parar. Não, aí vira uma crítica, uma celeuma, uma espécie de maldade coletiva que acaba mais destruindo o grupo do que dando a eles um conceito de conhecimento para que eles possam se libertar daquela situação. E os médios, as pessoas que ali estavam, todas devem ter sofrido consequências no lar da família. Então, eu vejo a importância da melhora da informativo da mediunidade ainda nos nossos centros espíritas. Mas isso que você está vendo, eu digo 99,9% das nossas casas espíritas estão neste conceito. Aí chega novos dirigentes, fecham a reunião mediúnica. Porque eles não têm como informar, como ajudar, como orientar uma casa espírita. Não tem como palavras para ensinar o comportamento ético e moral daquela casa, como criar proteção, como criar amparo na casa, os guias, protetores, benfeitores espirituais. É assim que eu vejo, Elaine. Ou seja, é um preparo todo por trás, né, Araci, antes de tomar essa responsabilidade tão grande. Porque Kardec diz no livro dos médiuns que o grupo mediúnico é um grupo coletivo e que quanto mais homogêneo ele tiver, mais fortalecido vai estar. Sim. Não é grupos grandes. Os melhores grupos são grupos pequenos, aonde nós temos um grupo coeso que se ama, estuda e compreende como defender não só o trabalho em si, como os médiuns, como os espíritos que ali vêm. E também nós vemos o Pai João de Aruanda, que ele comenta muito sobre esses trabalhos complexos dessas regiões umbralinas, que vêm para fechar um trabalho quando ele é produtivo. Esse grupo deveria ser produtivo. Então, houve um ataque porque o grupo era bom, porque o grupo deveria estar crescendo, auxiliando. Eu falo falta de conhecimento, mas o ataque veio, não havia o conhecimento adequado para lutar contra um ataque dos espíritos inimigos adversários, não só do espiritismo, como da mediunidade, como do cristianismo. É largo o expoente de espíritos adversários. E até mesmo, vou colocar uma situação bastante interessante, que às vezes a casa espírita kardecista ela é defrontada com outras linhas de trabalho que se acreditam a terem mais força e as pessoas saem de lá com raiva ou com qualquer faniquito. Então, cria essas irradiações, vibrações, desejo de alta destruição de uma casa espírita, de um líder, de um orador, de qualquer trabalhador. Isso não está só no espiritismo, pode estar em qualquer religião. Em qualquer religião, desde que ela esteja produzindo algo de bom, ela terá o ataque. Certo, Elaine? Certo, muito obrigada. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Jaqueline? Boa noite a todos. Dona ótimo. Araci, é o seguinte, eu estou em dúvida em relação a uma manifestação que está próxima a mim, que a Nilza falou, que assim, eu não sabia, são os dragões, o dragão e o mago branco. Eu fui ler a respeito do dragão, já não gostei,
porque ele é muito ruim, não quero isso perto de mim. Então, deixa eu te falar uma coisa para você. O mago branco nada mais é do que um espírito de uma ordem superior que manipula as energias superiores. Esse é o mago branco. O que é um dragão? Um dragão, a colocação dela, poderia ser um Exu, porque são nomes dados. Poderia ser um Exu maligno, um mago negro, entendeu? Poderia ser uma pessoa má. Então, cada local pode definir como um dragão, pode definir como os agentes da noite, pode definir como quiserem. O nome pouco importa. O que importa é que é um espírito mau, perverso e vingativo, entendeu? Meu Deus. E eu assim, eu achando que eu falei, bom, dragão, eu já tenho o meu dragão da minha banda, que eu sonhei que eu trabalhar com ele. Mas veja bem, você não pode confundir. A imagem, às vezes colocada por algum espírito, ele pode dar essa ideia para você que ele é forte como um dragão. Como sempre existiu nas histórias das carochinhas, os dragões. Aquela história do dragão de fogo que protegiu as pessoas. O espírito, às vezes, dá o nome que ele quiser. Agora, o que importa para você é saber o que ele veio te ajudar, o que ele veio te proteger. Quer dizer, você tem um mago branco e tem um dragão que cospe fogo. Vamos colocar assim. Aonde é que ele vai te ajudar? Nenhum médium não tem uma equipe de trabalho que ele não precise. Entendeu? O que ele precisa, como o médico precisa de um preto velho, de um índio, de um caboclo. E ela falou assim para mim que eu estou muito atrelada na Umbanda, mas ela gostaria de começar a trabalhar esse lado meu. Depois que eu fiquei sabendo desse de dragão hoje, eu vou estudar do mago amanhã. Mas já fiquei meio assim, já vou falar para ela que eu não quero, quinta-feira. Não quero. A minha opinião hoje, o vínculo da Umbanda está em todos os médios. Porque quase que todos nós temos pretos velhos, índios, caboclos, hindus, africano, indiano, cigano. Por quê? São as nossas vidas passadas, por onde nós vivemos. Então, o médium traz com ele a sua vida passada. Então, aquilo que é nosso do passado, é possível que você tenha vivido lá no Povo Norte, lá onde existiam os dragões. Então, aquilo se criou, é uma ideia, é uma criação. Então, são grupos de trabalhadores. Então, o que você tem que entender que não pouco importa a condição do espírito, o que importa é o bem que ele vai fazer. É o bem que ele vai fazer. Não significa que seja um preto velho seja bom. Ele pode ser um preto velho, só que é um preto que não tem um coração bom. Entendeu? Pode ser um preto que tem um coração generoso, pode ser um branco, pode ser um cigano, que seja muito conhecimento, e pode ser um cigano que ele é ruim. Então, o que falta para você é um diálogo, um entendimento com essa entidade. Então, vamos dizer que ela seja uma entidade ruim, que veio para te fazer o mal ou para te causar dano. Então, você doutrina o dragão. Doutrina ele. Leva ele para uma escola, para um parque de evangelização, ele vai estudar, porque às vezes nada mais é do que uma roupagem do espírito. O espírito, quando ele quer vir, ele vem com uma roupagem que ele pode aparecer. Na China, é muito comum usar aquelas aparências de dragões, é muito comum, aquilo faz parte de defesa deles, faz parte. Então, se você viveu na China, e você tinha aquela cultura lá da China, do seu dragão, é algo que é interessante para você, porque você está trazendo um passado distante da época da China e que esse espírito vem te auxiliar agora, porque você pode estar sofrendo consequências deste período vivido na China. Entendeu o que eu estou falando para você? Então, nós voltamos ao passado. Então, ela tem evidência, ela pode ter visto um espírito vinculado a você a um período chinês da China e que agora esse espírito precisa te auxiliar.
Como aparecem espíritos que aparecem com aparência de sereia, aparecem com aparências de Budas e de tudo mais, do Egito. Não importa, ele está identificando o seu período. Você E o assistiu mago? aquele filminho da Mulan? Ah, Da sim, Mulan? Então, sim. ela não tinha o dragão que ajudava É. ela? Ai, não? Então, não é a pessoa, não pode levar assim ao extremo, entendeu? Você tem que ver se seu dragãozinho é igual o da Mulan, tá bom? Tá certo, Tá? tá O certo. médio não é assim a ferro e a fogo, mas sim uma pesquisa da impressão trazida por esse espírito, O tá? mago, dona Araci, o mago, ele, assim, eu estou indo nas zonas umbralinas, nós vamos fazer resgate lá, nós estamos fazendo esse trabalho, né? Ótimo. Tá E ok. assim, o mago, e eu estou vendo também, antes de começar a fazer o trabalho, para algumas pessoas a gente faz um trabalho para ajudar, né? Problema de Ah, saúde, por exemplo. Eu estou conseguindo, alguns, identificar o problema da saúde. Tipo, eu vejo onde está machucado. Foi uma pessoa com câncer. Eu vi isso. no estômago da pessoa, eu vi abrindo assim, ó. Eu vi. Aí eu falei, Nilza, eu estou vendo. Ela falou assim, mas é o mago, é isso? Não, não sei. Ou é a vidência que está vindo? Eu não É a sei. evidência. Você tem que trabalhar no seu projeto de cura, de limpeza de fluido, retirada de queima de fluidos, Uhum, ok? nós fazemos. Então, o que você tem que fazer é um exercício com o seu conhecimento e o seu trabalho. Não importa a entidade protetora do médium, importa o seu trabalho ao bem. Se você for descer lá nos quintos para você socorrer o povo, você vai ter que levar seu dragãozinho. Quem que Ah, vai sim. te defender lá? A gente tem que ver até que ponto nós temos, né? Fala, Eli. Jaque, Oi. nós temos que lembrar o seguinte: dependendo da situação e do trabalho que nós realizamos, do estágio vibratório que nós entramos, existem equipes espirituais que ali estão nos auxiliando, que adentram aquela área vibratória. Então, o que a Nilza viu foi as equipes dos magos que adentram esse padrão vibratório mais denso, e os dragões que adentram a vibrações ainda mais densas, que vêm te auxiliar. Então, como a Si colocou, a necessidade de você questioná-lo, conversar com esses espíritos, para que eles possam dizer o que eles estão ali, e você está ciente do trabalho deles. Porque não é só julgar pelo nome. Se vem um Exu fulano de tal, você, eu não quero. Mas se ele tem compromisso com você, trabalhar com você dentro dessas ordens mais densas, então eles vêm para te auxiliar. Então, o médium ele tem que ter essa visão ampla para conversar com os espíritos, ver o padrão vibratório dos espíritos, o fluido dos espíritos, convidar os espíritos para estudar, para trabalhar, para crescer, mesmo que eles estejam em vibrações densas. Às vezes, nós não temos o conhecimento total deles, eles são espíritos mais superiores que nós. Mas para nos auxiliar e adentrar a vibrações de uma densidade muito grande no mundo dos espíritos, eles precisam se revestir de magos, de feiticeiros, de dragões, de tudo aquilo que a gente, às vezes, tem medo. É assim mesmo. É isso que você tem que tomar essa visão, e não dizer, eu não quero. E se é compromisso seu? É que eu fiquei com medo, viu? Pelo que eu vi, meu Deus do céu, não gostei. Mas você não pode ver só uma reportagem. Você tem que ver estudar ela. muitas e Eu tô muitas com um livro aqui reportagens para e ler. conversar com o seu dragão. Você tem que sentir a vibração dele, a vibração, o fluido dele. Entendi. É o fluido dele, se você vai realmente ter ao seu lado um bom espírito que adentre essas vibrações densas, ou realmente é o mal. Se for o mal, evangeliza ele, põe ele para estudar,
faz ele crescer, ser um trabalhador futuro com você. Não É pode isso que ter você deve medo, né? fazer. E não ter Pode. medo. É. Não tenha medo. Ô, Jaqueline, Oi. se você recusar o seu dragão, você não vai entrar com o seu mago lá nos quintos. Porque não tem como o seu mago entrar lá nos quintos sem uma defesa de alta defesa. Entendeu? Entendi. Os guardiões de defesa que vão ajudar têm que estar na posse. Então, pouco importa o nome que ele der. Podia dar o nome de cristudo, podia dar o nome de galo, de touro, podia dar de qualquer bicho, de onça, de leão, poderia dar o nome que ele quiser, entendeu? Não se apegue tanto ao nome, mas sim à qualidade do trabalho que é prestado. Tá ok? Obrigada, viu? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar esse Pai de amor, de bondade, esse Pai de misericórdia, esse Pai de amor. Vamos buscar essa energia, o seu hálito divino. Vamos nos envolver nesse hálito. Vamos nos envolver nessa paz, nessa harmonia, nessa alegria. Vamos nos envolver no fluido cósmico universal, buscando nesse universo toda essa energia salutar, essa energia que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá alegria, que nos dá prosperidade. Rogamos ao Senhor misericordioso, rogamos a Ti que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, sua paz, que essa energia do sol, essa energia ectoplasmática, essa energia dos ventos solares, possam envolver, Senhor, todo o nosso espírito, todo o nosso perispírito, todo o nosso duplo etéreo, nosso corpo físico, trazendo toda essa energia de cura, de paz, de amor, de felicidade, de prosperidade. Rogo nesse momento ao Senhor, templo de amor, de luz, se abra nesse momento, que caia sobre nós, sobre o nosso lar, todas as suas bênçãos. Rogamos neste momento ao Pai misericordioso, ao grande Mestre Jesus, rogando toda a sua bênção, todos os espíritos consoladores, todos os espíritos crísticos, que derrame sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, a seu amor, a sua luz, a sua paz. Dá-nos, Senhor, todas as energias, todas essas energias curadoras a nos envolver. Rogamos neste momento aos anjos, aos arcanjos, rogando a Maria Santíssima, como rogamos neste momento a todos os nossos espíritos consoladores, a todos os espíritos benfeitores, as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Benedita Fernandes, rogando as falanges de Joana d'Arc, de São Jorge, como rogamos aos nossos ancestrais, pedindo toda a proteção, todo o amparo, rogando ao nosso anjo guardião e rogando a toda a nossa equipe de trabalho. Chame nesse momento médio toda a sua equipe de trabalho, todos os seus africanos, todos os índios, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros. Chame todo o seu povo de guarda e retaguarda, chame toda a sua equipe de choque, chame todos o seu exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias civis militares. Rogo neste momento, ó Pai misericordioso, toda a energia dos espíritos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. Rogo neste momento as grandes confradarias dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários,
a força dos 7 selos, a força de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha. Rogo neste momento, Senhor, permissão para abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E peço às nossas equipes espirituais que gire como um furacão, que gire à nossa volta e que vai retirando de nós todos os espíritos, puxando todos os doentes, os cansados, os oprimidos, os revoltados, para dentro da consolação, da regeneração, puxando todos os nossos obsessores, rivais, adversários, fascinadores, subjugadores, para dentro da redenção. E peço neste momento, Senhor, todos os trabalhos, todas as mandingas, todas as maldições, todas as vibrações mais densas, que puxe todos esses espíritos, tudo que foi materializado, tudo que foi, Senhor, pensado, tudo que foi desejado para dentro da lama astral, desvinculando, Senhor, de cada um de nós, desvinculando toda a maldade, toda a inveja, toda a traição, toda a preguiça, toda a ociosidade, toda a perturbação, todo o desequilíbrio, puxando todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, tudo aquilo que assola o nosso corpo físico, o nosso dupletério, o nosso corpo perispiritual, desvinculando, desmaterializando o Senhor, fazendo toda a transmutação do nosso corpo, Senhor, retirando todas essas energias densas, retirando todas as vibrações, quebrando todos os elos, todas as amarras, desmaterializando todos os desejos, todas as formas, pensamentos, todas as nossas criações, tirando todos esses espíritos perturbados, cansados, oprimidos. Pedimos nesse momento a Pai misericordioso, que venha essa força, essa energia do fogo. O fogo vão queimando, desmaterializando a 100.000 graus Celsius, desmaterializando, desmagnetizando, desconsagrando todas as formas, todos os pedidos, tudo que foi materializado, Senhor, tudo que foi condensado, tudo que foi ali, Senhor, feito nos nossos nomes. Eu peço nesse momento a desmaterialização, a desmagnetização, desmanchando todos esses atos, desmanchando todos os pensamentos, todos os pedidos, todas as formas, todos os miasmas, Senhor. Retirando, Senhor, da nossa casa, retirando, Senhor, de todo o nosso ambiente familiar, retirando de cada um de nós, nos libertando, Senhor. Rogo às equipes que venham e vão queimando, desintegrando tudo isso, nos libertando o nosso nome, libertando a nossa vida, libertando a nossa família, libertando o nosso ganha-pão, o nosso dinheiro, Senhor, a nossa vida. Rogo neste momento, Senhor, que essa força dos ventos solares, a força, Senhor, do fogo, vão se unindo e vão lá limpando, vão desmagnetizando todas as formas, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Peço neste momento a força das águas, que venha a força das águas, Senhor, dos mares, dos rios, das cachoeiras, e vão lavando, e vão higienizando, limpando, desmaterializando tudo isso. Que essas águas vão transformando todos os nossos perispíritos, dos encarnados e desencarnados, vão retirando todo o cansaço, vão retirando todos esses miasmas, vão refazendo
todas as formas, Senhor, perispirituais, deixando os nossos irmãos encarnados e desencarnados, Senhor, em harmonia, em equilíbrio. Derrama, Senhor, o fluido curador, o fluido das ervas medicinais, as ervas, Senhor, curadoras, as águas medicinais, que vão penetrando por todas as células do nosso corpo físico, nos trazendo a paz, nos trazendo a prosperidade, a esperança, a beleza, nos trazendo a fartura, Senhor, nos trazendo a prosperidade, a sabedoria. Rogo neste momento, Senhor, que essas vibrações de amor, que essas vibrações curadoras vão nos envolvendo, Senhor, envolvendo a nossa alma, envolvendo o nosso perispírito, envolvendo o nosso duplo etéreo, envolvendo o nosso corpo físico, Senhor, trazendo a luz, trazendo a paz, a esperança, Senhor, a felicidade, envolvendo todo o nosso lar, todos que aqui estão, Senhor, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino do homem, Senhor, envolvendo a todos nós, trazendo todo o seu amor, Senhor, que a partícula do seu amor possa envolver a todos nós encarnados e desencarnados, e rogamos, ó Pai, rogamos nesse momento às falanges socorristas, aos espíritos benfeitores, a todas as equipes de Maria, as equipes franciscanas, a Cruz Vermelha, que neste momento vamos retirando todos esses nossos irmãos da regeneração, da redenção, da lama astral, da consolação, encaminhando as colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, reformatórios, hospitais, prontos socorros, clínicas de recuperação, de tratamento, a todos esses locais onde eles possam receber o tratamento, refazer-se, Senhor, recobrar os seus sentidos, aprender, estudar, adquirir o conhecimento para trabalhar para o grande mestre, Senhor, para retornar, Senhor, no reencarne e transformar o nosso mundo num mundo melhor. Misericórdia, Senhor, derrame sobre todas as colônias espirituais, que todas as colônias espirituais do Atlântico, do Pacífico, aonde estiver uma colônia espiritual, possa ela receber todas as suas bênçãos, todas as energias curadoras, todas as energias para fortalecer, Senhor, para amparar, para socorrer, para aliviar. E rogamos nesse momento, Pai, permissão para fecharmos o nosso trabalho de socorro, Senhor, e voltamos a Ti no universo, buscando as energias solares, buscando as energias dos ventos solares, buscando o fluido cósmico universal, nos envolvendo nessa energia ectoplasmática, trazendo, Senhor, os fluidos curadores, para fortalecer o nosso corpo físico, para fortalecer o nosso duplo etéreo, o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, pela oportunidade do aprendizado, por aqui estarmos, que a sua paz, que o seu imenso amor nos envolva, nos fortaleça, nos oriente, permita que no momento do nosso repouso físico, possamos todos sermos levados para estudar, para trabalhar no mundo dos espíritos, para sermos úteis, Senhor, e que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, hoje e para todo e todo sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.